Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos apresentar quais são os processos de estágio, né? Quais são as três diferentes modalidades que podem ser validadas como estágio na nossa instituição, né? No setor de coordenação de extensão, beleza? Então, existem três modalidades distintas em que o estágio pode ser cumprido, como o aproveitamento de experiência profissional, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Todos os documentos vocês podem acessar por esse link aqui, ó, www.ifmg.br/iberité/extensão/estágio. Nós colocaremos esse link aí na descrição do vídeo, assim como essa apresentação que vocês estão assistindo aqui, tá bom? Os slides vocês também podem acessar. Então, vamos lá, como é que a gente faz para acessar esse vídeo, né? Digamos que você não vai clicar nesse link na descrição do vídeo. Vem aqui no Google, escreve IFMG Ibirité, é o primeiro site que vai aparecer aqui. Depois que aparecer e o site abrir, vocês vão notar que nós temos uma guia exclusiva para coordenação de extensão e que a gente tem a opção de estágios, tá bom? Então, a gente tem que acessar essa página aí de estágios para que vocês possam, né, acessar os documentos a serem preenchidos e encaminhados para a coordenação de extensão, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, o site está um pouquinho lento. Então, abriu aqui. Aqui na parte da esquerda, vocês vão perceber que em extensão, aqui, ó, estágio, e todos os documentos vão estar aqui. É só você descer a barra de rolagem do site, beleza? Então, vamos lá, né? Dando continuidade à nossa apresentação, a primeira coisa que eu gostaria de reforçar com vocês é justamente a diferença de estágio obrigatório para estágio não obrigatório. Essa é uma dúvida recorrente, né, entre os alunos, e é importante a gente ressaltar as diferenças, beleza? O estágio obrigatório, né, é exigido para os alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação. Agora, os alunos dos cursos técnicos, eles não têm o estágio como uma parte obrigatória da sua grade curricular. Por isso, os alunos do ensino técnico necessariamente fazem o estágio não obrigatório, tá bom? Vamos lá para as diferenças, né? Falando aqui que o estágio obrigatório, ele é obrigatório para engenharia de controle e automação. Nós estaremos falando aqui da realidade do curso de engenharia de controle e automação. Então, no curso de engenharia de controle e automação, o estágio obrigatório, ele cumpre uma carga horária total de 160 horas. Isso é relativamente baixo, tá, pessoal? Se vocês trabalham até 30 horas semanais no estágio, é o equivalente a vocês cumprirem 5 semanas de estágio, por exemplo, tá bom? Sendo que esse estágio obrigatório aqui, ele pode ser não remunerado. Por quê? O que você vai cumprir aqui como estágio obrigatório é algo que é necessário para a sua formação enquanto profissional, para a sua formação esperada, né? Como se fosse uma disciplina em que você está cursando, né? E aí você vai ser avaliado, ter uma nota lançada em relação a essa atividade, tá bom? Então, como é uma atividade obrigatória, ela pode ser não remunerada, tá? Então, além disso, a empresa também não tem obrigação de emitir uma pólice de seguro, tá bom? Então, nessa situação aqui do estágio obrigatório, em que a empresa não emitiu a pólice de seguro para você, nós do IFMG, né, fazemos a cobertura do seu seguro, beleza? Além disso, as atividades que são desempenhadas aqui para o estágio obrigatório, elas devem estar alinhadas com o perfil de egresso do curso, ou seja, as atividades que você vai fazer aí no seu curso de engenharia de controle e automação, elas necessariamente devem ter a ver com o seu perfil de formação, tá bom? Também temos a modalidade aqui do estágio não obrigatório, tá? O estágio não obrigatório, não necessariamente as atividades que você vai fazer devem estar diretamente alinhadas aí com o seu perfil de formação. O estágio não obrigatório, os alunos da engenharia de controle e automação podem fazer, os alunos também do ensino técnico também podem fazer o estágio não obrigatório, tá? Pela lei, né, o estágio não obrigatório ele pode ser cumprido em até 2 anos, ou seja, se você fez estágio em diferentes empresas, você tem um prazo máximo aí de 2 anos de estágio não obrigatório, tá, pessoal? E a empresa, ela deve pagar, tá? Ela deve te remunerar enquanto estagiário, e além disso, a empresa ela tem a obrigação de emitir a apólice de seguro, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem a esses detalhes.
Vamos aqui explicar um pouco sobre cada uma das modalidades de cumprimento de estágio, pessoal. A primeira delas é o aproveitamento da experiência profissional, tá? No aproveitamento da experiência profissional, quem pode acessar esse tipo de modalidade, tá? Quem pode acessar esse tipo de modalidade são os alunos, né? Que já têm uma experiência comprovada, uma experiência profissional, em que as atividades desempenhadas nessa atividade profissional tenham a ver com o perfil de atuação do curso que ele está formando, tá? Então, quem pode solicitar o aproveitamento de experiências profissionais? Um empregado, né? Ou um empresário, proprietário de uma empresa, ou um, né, profissional autônomo, beleza? Então, vamos pensar aqui no passo a passo que você deve considerar aí para o aproveitamento de estágio. A primeira coisa que você deve fazer é verificar os requisitos para aproveitamento de experiência profissional como estágio, tá? Nós disponibilizaremos, pessoal, um vídeo específico, justamente para a gente passar, né, em cada documento que vocês vão consultar e preencher, tá? Vai estar nessa playlist que vocês podem acessar aqui no nosso canal. A gente vai colocar também na descrição do vídeo essa playlist para que vocês possam acessar. Vai ser um vídeo que se chama Documentos, Experiência Profissional, que a gente vai mostrar documento por documento, o que deve ser preenchido, tudo certinho, tá? Aqui é para vocês terem uma noção mesmo geral de como que se dá a experiência profissional. Então, a primeira coisa que você deve fazer aqui é verificar os requisitos para o aproveitamento de experiência profissional como estágio. Basicamente, as atividades que você desempenhou nessa experiência profissional, elas devem estar relacionadas com o seu perfil profissional, com o seu perfil de formação do curso, tá, gente? Depois que você viu aqui que pronto, tá ok, beleza, cumpriu os requisitos, desempenhei atividades que são correlatas com o meu curso e, né, eu atuei ou como empregado, ou como empresário, ou como autônomo, você vai enviar, né, para a coordenação de extensão o requerimento para aproveitamento da experiência como estágio, da experiência profissional como estágio. Então, você vai enviar um e-mail para a coordenação de extensão, informando no corpo do e-mail o docente orientador seu, orientadora, tá? De preferência que esteja correlato com as atividades que você desempenhou nessa experiência profissional. Se você tiver dificuldade no apontamento desse docente, pode pedir o auxílio aí da coordenação de curso, que eles vão te ajudar na identificação desse docente, tá? E também, ainda no corpo desse e-mail, você vai informar para mim aí o representante da empresa de estágio, tá? O nome completo e o e-mail desse representante da empresa de estágio, beleza, pessoal? Então, você vai escrever isso no e-mail e vai começar a anexar uma série de documentos. Os primeiros documentos que vocês vão anexar para mim são os documentos referentes à abertura do usuário externo no SEI. O que é isso? A gente faz a abertura do usuário externo do SEI justamente para habilitar a assinatura digital dos documentos. Por isso que vocês vão perceber que todos os documentos que precisam de assinatura, eu vou solicitar para que vocês enviem por e-mail da coordenação de extensão no formato Word, porque eu preciso copiar as informações, colocar no SEI, que depois eu vou disponibilizar o documento para que vocês assinem digitalmente. Então, não precisa você inserir a imagem da sua assinatura, né? Não precisa vocês preencherem o documento, todo mundo assinar para depois me escanear, não precisa, tá? Então, o primeiro passo é a abertura do usuário externo no SEI, tá? Tanto do discente, da discente, quanto do representante da empresa, tá? Porque vocês vão, né, realizar a assinatura dos documentos que nós vamos disponibilizar posteriormente para vocês. E o que é necessário aqui para a abertura do termo de usuário externo no SEI, tá? Vocês vão ter que me mandar o RG, o CPF, o comprovante de residência que seja recente, pelo menos de 3 meses para cá, um termo de cadastro de usuário externo preenchido, e que ele tem que estar preenchido, com a imagem da sua assinatura nítida, tá? E transformado em PDF. E, além disso, vocês têm que preencher um link para mim, né? Em que, nesse link, vocês vão solicitar o cadastro no usuário externo, tá? O cadastro de usuário externo no SEI. Lembrando que vai ter um vídeo específico
indo passo a passo sobre os documentos necessários, tá, pessoal? Depois que você me anexou todos esses documentos e preencheu esse link que eu falei com vocês, né, do SEI, ainda nesse e-mail vocês vão anexar para mim o documento de requerimento de aproveitamento de experiência profissional como estágio, tá? Você vai mandar esse documento em formato Word, né? Que depois eu vou disponibilizar lá no SEI para assinatura digital desse documento. E aí, nesse documento, você vai apontar, né, que tipo de experiência profissional você quer aproveitar. Se é como, né, empregado, se é como empresário, se é como autônomo. Se você apontar que é como empregado, tem os documentos comprobatórios específicos para o empregado. Se você apontou como empresário, tem os documentos específicos para empresário. Se você colocou como autônomo, vai ter os documentos específicos para autônomo. Vai estar tudo isso no vídeo sobre os documentos, tá bom? Então, a gente vai colocar também na descrição do vídeo. E, por fim, o relatório de estágio preenchido, né, e que deve ser avaliado e acompanhado pelo seu professor orientador, gente. Então, faça o relatório de estágio, encaminhe para o seu professor orientador, sua professora orientadora, para ele verificar se o relatório está ok, para depois você vir a encaminhar para a extensão, tá bom? Depois que você informou isso no e-mail, anexou todos esses documentos aqui para mim, mandou para o e-mail da extensão, né? O e-mail da extensão é extensão.ibrita.bfbg.edu.br, vai estar no último slide aí, também vai estar na descrição do vídeo nosso e-mail. Nós vamos encaminhar, né, o seu processo para que a coordenação de curso ou ela mesma avalie o seu processo, ou um docente indicado pela coordenação de curso avalie o seu processo, para verificar se essa experiência profissional que você deseja aproveitar como estágio, ela cumpriu atividades, né, que são esperadas para o seu perfil de formação, tá, pessoal? Se sim, vai haver o deferimento do processo, vai haver a aprovação do processo. E aí, depois da aprovação do processo, vai ter um parecer final da coordenação de extensão, e esse parecer, esse documento, né, vai ser encaminhado para você via e-mail, em que a gente vai compilar essa carga horária total cumprida no estágio, beleza? Então, nós vamos cumprir, vamos fazer tudo direitinho e encaminhar para vocês. Esse é o processo de experiência profissional, pessoal. Agora, indo agora para o estágio obrigatório. O estágio obrigatório, lembrando aqui que o estágio obrigatório, eu estou falando diretamente com o pessoal do curso de Gerente de Controle e Automação, pessoal, porque os cursos técnicos não têm estágio obrigatório no seu processo de formação, beleza? Então, alunos aí da engenharia de controle e automação, estágio obrigatório, tem 160 horas, as atividades devem estar coesas com as atividades e com o perfil de formação do seu curso. Primeira coisa que vocês devem fazer é convidar o docente orientador, né, para ele ser seu orientador, né, de preferência que seja um docente que atua na área em que você, né, vai fazer o seu estágio, para que ele possa contribuir, te ajudar, né, nesse processo de estágio, beleza? Então, convide esse professor, se você tiver dificuldade na identificação desse professor para te orientar no estágio, peça ajuda à coordenação de curso, tá bom? Depois que você convidou, o docente aceitou, e aí você decidiu, né, que vai ser o estágio obrigatório, você vai enviar um e-mail aqui para a coordenação de extensão, né? Novamente, esse e-mail vai estar aí na descrição do vídeo, você copiar e mandar, né? Você vai informar no corpo do e-mail quem vai ser seu docente, quem vai ser o representante da empresa de estágio, nome completo desse representante ou dessa representante e o e-mail dessa pessoa. Depois que você colocou tudo isso aqui no e-mail, né, na descrição do e-mail, você vai enviar esses documentos aqui para mim, tá? Muita atenção, né? Eu também vou colocar aí para vocês na descrição do vídeo, vai estar na playlist, né, que a gente está preparando aí no nosso canal, os documentos para estágio obrigatório. Vai ter um checklist em que você vai poder acessar, entender, editar, vai mostrar para vocês todos os documentos, todo o passo a passo de preenchimento dos documentos,
tá? Para que você entenda perfeitamente o que é necessário, beleza? Então, a primeira leva de documentos que você vai anexar nesse e-mail são os documentos referentes aqui à abertura de usuário externo no SEI, tá bom? Quais documentos são esses, pessoal? Esses documentos são referentes a você, aluna, e são referentes ao representante ou à representante da empresa. Quais são esses documentos? O RG, o CPF, um comprovante de residência recente, um termo de cadastro de usuário externo preenchido, pode colocar a imagem da sua assinatura nítida nesse documento, transforma esse documento em PDF, e também vai ter um link que vocês deverão acessar e preencher para solicitar, né, o cadastro de usuário externo, tá? Isso vai estar bonitinho lá no vídeo de documentos, para que vocês não se percam, vai ter o checklist, vocês não vão se perder em relação a isso. Além disso, além de vocês mandarem esses documentos e preencher este link para abertura de usuário externo, vocês vão me encaminhar esse plano de atividades aqui, tá? Preenchido e em formato Word. Não precisa incluir assinatura, não precisa nada, tá, gente? Eu quero que vocês me mandem esse plano de atividades preenchido em formato Word, tá? Porque depois esse documento vai ser assinado por você, aluna, pelo representante, pela representante da empresa e pelo docente ou pela docente que é, né, seu orientador de estágio, e por mim, enquanto representante da coordenação de extensão, tá, gente? Então, eu vou colocar o documento lá no SEI e vou habilitar a assinatura digital para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Além do plano de atividades que você tem que me encaminhar neste e-mail, anexar nesse e-mail, você vai ter que anexar para mim também o termo de compromisso, tá? O termo de compromisso, pessoal, é um documento, né, que vocês vão me mandar também em formato Word, que eu vou pegar esse documento, colocar lá no SEI e habilitar para assinatura digital, tá? E que vai ser assinado por todas as partes, menos pelo docente, orientador, orientadora, tá? E também, nesse e-mail, vocês podem anexar para mim aqui a apólice de seguro. Pode acontecer, gente, né, no estágio obrigatório, como é curtinho, a empresa não emite, então o IFMG acaba sendo responsável pela emissão da apólice do seu seguro, né, no estágio obrigatório. E pode acontecer também, né, da empresa se responsabilizar pelo seguro, e nesse momento que a gente está pactuando todos esses documentos de plano de atividades, termo de compromisso, ainda não ter a apólice de seguro disponível, tá, pessoal? Então, se não tiver disponível neste momento que você está mandando esse e-mail inicial, não tem problema. O importante é que a empresa disponibilize, se ela realmente se responsabilizar pelo seu seguro, né? Como é estágio obrigatório, ela não tem obrigação, né? Ou nós, enquanto IFMG, vamos conceder essa apólice de seguro para você, beleza? Seguro pessoal. Show. Então, beleza. Eu tenho aqui o período de estágio que deve ser cumprido. Lembrando que o estágio obrigatório aqui para o pessoal da engenharia de controle de automação são só 160 horas, tá? Então, eu tenho 3 condições possíveis, né, em relação ao período de estágio. Eu posso ter o estágio com o período cumprido, que é aquilo que você estabeleceu no seu plano de atividades, vai ser cumprido, ou seja, vai ser do período tal até o período tal, não vai ter modificação, beleza, tá? Pode ter situações em que o aluno ou a empresa peça a rescisão do contrato, né? Ou pode ter situação em que o aluno ou a empresa, ou em comum acordo, se solicite para extensão de prazo de contrato de estágio. Muita atenção nessa situação aqui, pessoal, porque se for solicitada a extensão de prazo de contrato, né, as 160 horas de estágio obrigatório, ela foi cumprida, né? Ela foi cumprida. Então, se ela foi cumprida, né, se a empresa, nessas 160 horas, não tinha o estágio como remunerado, o estágio passará a ser remunerado, tá? E a empresa vai ser obrigada a emitir essa apólice de seguro se ela não emitiu anteriormente. Então, muito cuidado nesse processo, beleza? Então, vou passar por cada um desses processos para vocês entenderem o que é necessário, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. Se vocês optarem pela rescisão do contrato antes dessas 160 horas, tá, gente, no estágio obrigatório, muito difícil de acontecer, né, gente? O período é muito curto, tal, mas a gente tem que considerar todas as possibilidades. Então, digamos que você pediu aqui a rescisão do contrato.
Então, você vai enviar um e-mail aqui à coordenação de extensão com um termo de rescisão de contrato preenchido. Você vai mandar esse termo de rescisão de contrato em formato Word, tá bom? Que depois eu vou habilitar para assinatura sua, do representante ou da representante da empresa, e, finalmente, eu, como representante da coordenação de extensão, vou assinar o seu documento, beleza? Então, é isso que a gente procede aí para rescisão de contrato, tá? Mas é muito difícil no estágio obrigatório isso acontecer. Gostaria de pontuar isso, porque são só 160 horas, é muito pouco tempo de estágio, tá bom? E se vocês desejarem essa extensão de prazo de contrato, pessoal, aí vai ter essas situações. Se a empresa não te paga, se a empresa não te paga, aí vai precisar, né, passar a ser remunerado e a empresa vai ter que pagar a sua apólice de seguro se ela não tinha, né, iniciado o pagamento, né? Então, tem essa situação. Então, se vocês querem estender o prazo, tem que preencher o termo aditivo de contrato, né, que deve ser preenchido em formato Word. Então, você vai me encaminhar esse termo aditivo de contrato nesse e-mail, juntamente com um novo plano de atividades, com as novas atividades que você vai executar nesse prazo a mais em que você estará vinculado ao seu estágio, tá, pessoal? Então, isso vai acontecer, beleza? Então, nesse termo aditivo de contrato, possivelmente vai ter, né, justamente essa informação de que vai passar a ser remunerado, né, o novo período de estágio e tudo mais, e aí a empresa, se ela não pagava para o seguro, vai pagar, e se ela não te pagava, não te remunerava, vai te remunerar. E esse período aí que você vai passar a cumprir não vai ser mais de estágio obrigatório, gente. Se você já cumpriu as 160 horas, ele vai passar a ser estágio não obrigatório. Beleza? Beleza. Então, se você cumpriu o período de estágio, se você rescindiu o contrato, se você fez a extensão do contrato, né? Depois de uma dessas 3 etapas, você vai finalizar o seu estágio, né? Você vai necessariamente finalizar o seu estágio, beleza? Seu estágio obrigatório. Para o estágio obrigatório, pessoal, muita atenção, que nós temos aqui a fase de finalização de estágio. Todos esses documentos também estão lá no nosso site e teremos o nosso vídeo sobre documentos de estágio obrigatório, pessoal. Então, vou colocar aí na descrição do vídeo. Estou falando aqui o tempo todo porque vai estar lá o passo a passo de como vocês devem preencher os documentos, tá bom? Então, quando vocês forem finalizar o estágio, vocês devem enviar um e-mail para a coordenação de inscrição, né? Com esse documento aqui de acompanhamento de atividades de estágio, ele deve ser preenchido, deve ser encaminhado aqui no formato Word, tá? Vai ser assinado tanto por você, aluna, quanto pelo representante da empresa. No SEI, vou habilitar a assinatura. Você vai pedir aqui para a empresa, que é a unidade concedente, né? Que ela faça a sua avaliação enquanto estagiário, tá? Ela vai avaliar tudo bonitinho para você aí, né, do que é necessário para, né, te dar a pontuação, porque essa pontuação, juntamente com a pontuação do seu professor, da sua professora orientadora, é o que vai compor a nota que vai ser lançada no seu sistema lá no Conecta, no meu IFMG, tá? É a nota final que vai ficar para o seu estágio obrigatório, beleza? Então, a empresa vai preencher esse documento aqui e depois eu vou habilitar a assinatura. Então, a empresa vai mandar também esse documento em formato hoje, tá? No caso, você vai mandar todos esses documentos, vai recolher esses documentos, tá? Depois, esse documento aqui, a avaliação do estágio pelo estagiário, você vai avaliar o período do estágio, tá? E você vai preencher esse documento, vai me encaminhar no formato Word, né? Que eu vou habilitar para assinatura no SEI. Depois, você vai me mandar também esse documento aqui da consolidação de avaliação de estágio pelo orientador. Pessoal, primeiro peço a avaliação de estagiário pela unidade concedente, faça a sua avaliação para, no fim, você pedir a consolidação de avaliação de estágio pelo seu orientador. Por quê, pessoal? Porque para a consolidação da nota do seu orientador, ele precisa da nota atribuída aqui, ó, pela empresa para o seu período de estágio, tá? Isso vai ficar claro no vídeo de documentos, né, sobre o estágio obrigatório, beleza? Belezinha.
E, por fim, você vai me enviar também nesse e-mail. Tudo nesse e-mail você vai encaminhar, você vai anexar todos esses documentos, você tem que recolher todos esses documentos. O relatório de estágio, né, preenchido, que deve ser avaliado e acompanhado pelo seu professor orientador, ou orientador, tá? Então, você vai me mandar, na verdade, o formato final do seu relatório de estágio, beleza? Depois que você pegou e formou para mim aqui no e-mail, encaminhou todos esses documentos em formato Word que eu te pedi, aí eu vou anexar no seu processo, vou contabilizar a sua carga horária total de estágio, né? E vou emitir esse documento final aqui da sua carga horária de estágio curricular, beleza? Então, esse documento eu vou encaminhar para você no e-mail, para que você, né, tenha esse documento comprobatório, beleza? Beleza, show! Esse é o estágio obrigatório. Estou falando com alunos da engenharia de controle e automação. Por fim, estou falando agora aqui, ó, do estágio não obrigatório. O que é o estágio não obrigatório, pessoal? O estágio não obrigatório, ele pode ser cumprido pela galera do técnico e pela galera aí da engenharia de controle e automação, tá? Sendo que o estágio não obrigatório, gente, para a galera aqui da engenharia de controle e automação, ele pode ser validado como estágio obrigatório, desde que as atividades que você fez durante seu período de estágio não obrigatório estejam coesas com o perfil de formação do seu curso. Se você fez atividades no estágio não obrigatório que está ali alinhado com o seu perfil de formação, show! Deu tudo certo, conseguimos prosseguir. Vai ser até a parte final aqui do nosso fluxo que eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Galera da engenharia de controle e automação, galera dos técnicos. Primeira fase que a gente tem aqui é a fase de oficialização de estágio. Lembrando que todos esses documentos estão disponíveis no site, o site estará aqui no link da descrição na descrição do vídeo desse vídeo, tá? E também disponibilizarei nessa playlist aqui do YouTube um vídeo sobre documentos de estágio não obrigatório, tá? Que eu vou passar, demonstrar passo a passo todos os documentos que devem ser preenchidos, o que deve ser preenchido, né? Tudo detalhadamente para você não ter qualquer dúvida no processo de preenchimento dos seus documentos e das etapas que você deve cumprir para, né, dar tudo certinho aí no seu processo. Então, na fase de oficialização do estágio, a primeira coisa que você deve saber, você deve fazer, é convidar o docente, né, ou a docente para ser para te orientar no estágio, tá? De preferência, que seja correlato com sua área de atuação ali no estágio, tá? Se você tiver dificuldade na identificação desse docente, peça ajuda da sua coordenação de curso, tá? Que eles vão te ajudar nesse processo. E aí é importante também você ter essa ciência de se vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório. Depois que você fez isso aqui, aí sim você vai comunicar à coordenação de extensão o que, né, sobre o seu estágio, tá? Então, você vai informar aqui no corpo do e-mail quem vai ser seu docente, orientador ou orientadora, e representante da empresa de estágio, nome completo e e-mail dessa pessoa, tá? Você informou isso no corpo do e-mail para mim, beleza? E vai anexar nesse documento os documentos referentes à abertura de usuário externo no SEI, tanto o seu quanto do representante da empresa, seu, sua, ou da representante da empresa, tá? Em que, para a abertura aqui do usuário externo no SEI, que é o que habilita a assinatura digital do documento, que são assinaturas digitais válidas, né? O que eu preciso de você e do representante ou da representante da empresa? Do RG, CPF, do comprovante de residência, né, recente, do termo de cadastro de usuário externo preenchido, né, você vai preencher, e lá no final tem lá um campo de assinatura, a assinatura, ela pode ser uma imagem nítida da sua assinatura, tá? Não tem problema. E aí depois você transforma esse documento em PDF, tá bom? E além disso, tem um link também que você e o representante ou representante da empresa precisam preencher para solicitar a abertura de cadastro de usuário externo. Isso vai estar tudo no vídeo sobre documentos de estágio não obrigatório, tá?
Além disso, nesse e-mail você vai anexar o plano de atividades preenchido em formato Word, né? Porque o Word eu vou copiar, colar lá no SEI e depois habilitar esse documento para assinatura, né? Das partes. No caso aqui do plano de atividades, vai ser você que vai assinar, representante da empresa e docente, né? Que te orienta, tá? E também vai anexar nesse e-mail o termo de compromisso preenchido em formato Word, beleza? Que aí eu vou colocar lá no SEI e depois vou disponibilizar para todo mundo assinar. Quem vai assinar esse documento? Você, representante da empresa e a coordenação de extensão, tá? E, por fim, a apólice de seguro. Gente, no estágio não obrigatório, a empresa ela é obrigada a pagar, né, pela apólice de seguro. Ela é obrigada. Pode acontecer de, nesse momento aqui que você está me mandando esse e-mail aqui, né, em que você quer colocar todos os documentos, tudo certinho, a empresa ainda não ter a apólice de seguro. Então, pode ser que você me mande o e-mail com todos esses documentos sem apólice de seguro, mas assim que sair, você tem que me mandar o documento aí com a apólice de seguro. É imprescindível, tá? Beleza. Estipulei lá o período que você vai trabalhar, data tal, carga horária semanal, tudo bonitinho e tal. Pode acontecer do seu período de estágio ser plenamente cumprido, aquilo que você pactuou lá no seu plano de estágio é aquilo que você está fazendo mesmo, tudo certinho. Pode acontecer, né, de haver a rescisão do contrato, tá? Quando que acontece a rescisão do contrato? Gente, não é quando você, ou quando a empresa, ou quando os dois juntos decidem, né, pelo encerramento do vínculo, tá? Ou pode acontecer também de você, juntamente com a empresa, decidir aqui pela extensão do prazo. Lembrando, gente, que estágio não obrigatório é de até 2 anos, tá? Beleza. Vamos lá, vamos aqui, né, pensar o que é necessário. Você está cumprindo aqui seu estágio bonitinho? Beleza, não tem nada para preencher, segue o fluxo, tá? Agora, se você pediu a rescisão de contrato, a empresa pediu, você pediu, né? Você vai mandar um e-mail para a coordenação de extensão com o termo de rescisão de contrato preenchido em formato Word, tá? Você vai mandar lá e depois eu vou habilitar a assinatura das partes. Lembrando, novamente, que vai ter um vídeo específico aí para vocês, que eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Em que vocês vão verificar como preencher esses documentos, tá, gente? Vou mostrar tudo bonitinho. Deixar um checklist, para que não tenha dúvida do que você precisa preencher. Agora, se vocês decidem para a extensão do prazo, você vai mandar um e-mail para mim aqui, né, com o termo aditivo de contrato, né, preenchido em formato Word, juntamente com um novo plano de atividades para esse novo período em que você, né, estendeu seu prazo de execução do estágio, tá bom? Então, se você cumpriu seu período certinho, se você pediu a rescisão do contrato, ou se você pediu a extensão do contrato, como estágio não obrigatório, gente, para a gente, se cumpriu, se pediu a rescisão do contrato, se pediu a extensão do prazo de contrato, acabou, já foi, não precisa entregar mais nada. Mas, agora eu vou falar com o pessoal da Engenharia de Controle e Automação. Galera da Engenharia de Controle e Automação, se você quer fazer o aproveitamento aqui do estágio não obrigatório como obrigatório, se as atividades que você fez no estágio, né, tem a ver com o seu perfil de formação, você pode pedir, né, o aproveitamento do estágio não obrigatório como obrigatório. Você pode pedir, tá? Galera do técnico, vocês não vão precisar entregar mais nada, porque vocês não têm estágio obrigatório a ser cumprido, beleza? Então, para vocês, isso aqui já não interessa mais. Esse passo para frente aqui interessa para a galera da engenharia de controle e automação. Estou conversando com a galera da engenharia de controle e automação. Galera da engenharia de controle e automação, digamos que você quer fazer o aproveitamento aqui do estágio não obrigatório como obrigatório. O que você precisa fazer? Você vai mandar um e-mail para a coordenação de extensão com a declaração do seu docente orientador, falando que as atividades que você desempenhou lá na empresa têm a ver com o seu perfil de formação, ele vai colocar lá seu nome completo, seu registro acadêmico, a empresa que você esteve, o período em que você esteve, a carga horária total que você cumpriu nessa empresa, e atestar que o que você fez lá
tem a ver com o perfil seu de formação, tá? Temos um modelo aqui de declaração do docente orientador, beleza? Além de você anexar isso aqui para mim, você vai anexar o seguinte: você vai anexar o acompanhamento de atividades de estágio, né, preenchido em formato Word, depois eu vou habilitar para assinatura sua e do representante da empresa, a avaliação do estagiário pela unidade concedente, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Né? Vocês vão mandar, a empresa vai preencher esse documento e você vai encaminhar esse documento para mim em formato Word, para depois eu habilitar para assinatura por parte do representante da empresa. E a avaliação do estagiário sua, em que você vai preencher, vai me encaminhar em formato Word, tá? E aí, gente, sempre, sempre, a consolidação de avaliação do estágio pelo orientador é o último passo aqui dos documentos, porque ele precisa da nota que foi atribuída pela empresa ao seu trabalho, como um dos componentes da nota que ele atribui, tá? Então, primeiro obtenha aqui a avaliação da empresa em relação ao seu trabalho, tem a avaliação sua em relação à empresa, e aí você parte aqui para pedir a avaliação do estágio por parte do seu orientador. E aí você vai compartilhar com o seu orientador a avaliação que a empresa fez em relação ao seu trabalho, tá bom? E por fim, ainda nesse e-mail, você vai anexar para mim o relatório de estágio. O relatório de estágio deve estar em seu formato final, gente. O que é o formato final? O documento deve ter sido avaliado e acompanhado pelo seu professor orientador. Você tem que enviar para mim um documento final, em que o seu orientador falou assim: beleza, tá tudo certinho, tá ótimo o relatório, pode mandar para a coordenação de extensão. Então, você vai me encaminhar nesse e-mail a declaração do docente, o acompanhamento das atividades de estágio, a avaliação do estagiário pela unidade concedente, a avaliação do estágio pelo estagiário, consolidação da avaliação do estágio pelo orientador e o relatório de estágio. Tudo isso aqui em formato hoje, tá, gente? Por favor, tá? E aí, beleza, depois de tudo isso, eu vou emitir um documento final para você, né, com a carga horária de estágio curricular. E aí, vou te encaminhar no e-mail esse documento para depois você usar para outras finalidades aí no seu curso. Beleza? Lembrando que a gente vai deixar aí essa, né, playlist, os documentos, estágio não obrigatório, e vamos colocar o link aí na descrição do vídeo também, para que você possa acessar e ver o passo a passo de preenchimento dos documentos, tá, gente? Né, eu não quero que vocês se percam nesse processo, beleza? Gente, nosso e-mail aqui é o extensão.ibirité.ifmg.edu.br, colocaremos aí na descrição do vídeo. E nós também temos o nosso Instagram, que é extensão.ifmgibirité, tá? Esses são os nossos canais de comunicação, fiquem à vontade, mandem mensagem para a gente, que a gente vai ter todo o prazer de ajudar vocês. Colocaremos tanto o e-mail quanto o nosso Instagram aí na descrição do vídeo, tá? E aqui é o nosso site, que também colocaremos aí na descrição do vídeo, em que todos os documentos constam lá, beleza? Então, a gente agradece muito pela sua atenção e tudo que vocês precisarem, contem com a gente, que teremos todo o prazer de ajudar vocês nesse processo, beleza? Muito obrigada.